nós estamos dando início a mais um programa Estagiário Destaque da Rede Mater Dei. Desde a fundação da Rede Mater Dei, há 40 anos, o investimento em pessoas é sempre um pilar no desenvolvimento e no crescimento da rede. E dentro desse investimento em pessoas, certamente o acolhimento e também o investimento no jovem talento, nas pessoas que se aproximam da Rede Mater Dei para desenvolver o seu conhecimento, sempre foi muito bem visto e sempre houve um estímulo para que isso ocorresse. Como eu disse, há 40 anos esse investimento é realizado e sempre buscando não apenas que a pessoa se desenvolva sob o aspecto técnico, mas que também ela se desenvolva sob o aspecto comportamental. Cada instituição, cada organização tem um DNA, tem valores e é muito importante que a pessoa que queira se aproximar dessa organização perceba se os seus valores, se os seus ideais de vida estão realmente alinhados com aqueles da organização a qual ele está procurando para desenvolver o seu conhecimento. Muitas vezes, no dia a dia, na escola, nas atividades que a pessoa tem na sua formação, ela não tem uma visão prática de campo de trabalho. E se aproximar de uma organização como a Rede Mater Dei para desenvolver, tomar conhecimento e começar a entender um pouco o que é a sua profissão, é muito importante no desenvolvimento e na vida das pessoas. Mater Dei é uma organização que tem crescido muito nos últimos anos e nas últimas décadas. Nós fomos inaugurados em 1º de junho de 1980, graças ao empreendedorismo e sonho do Dr. José Salvador Silva. Em 2000, inauguramos o Bloco 2 da primeira unidade Santo Agostinho. Em 2014, o Hospital Mater Dei da Contorno. Em 2019, em janeiro, o Hospital Mater Dei Betim Contagem. E vamos inaugurar o Mater Dei Salvador, a nossa primeira incursão fora de Minas Gerais, em 2022. Existem inúmeras razões pelas quais a Rede Mater Dei tem crescido nessa velocidade nos últimos anos, mas certamente o envolvimento, o desenvolvimento e o comprometimento das pessoas é o maior diferencial. Isso significa que aqueles que queiram se aproximar da Rede Mater Dei enquanto jovens têm aqui um campo de trabalho importante e um campo de trabalho em uma instituição que está crescendo. Exatamente por estar crescendo, pode absorver talentos e pode dar oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam e venham mesmo a ser líderes no futuro na Rede Mater Dei. Aproximadamente hoje, 17, 18% dos nossos líderes foram estagiários na Rede Mater Dei. Aproximadamente 35% das pessoas que aqui trabalham também foram estagiários da Rede Mater Dei. Nós temos mais de 270 estagiários hoje na rede. Só no ano de 2020 foram 60 novos estagiários que vieram para a Rede Mater Dei, mostrando claramente a importância e o comprometimento que há com essas pessoas. E, curiosamente, 1/3 desses atuais estagiários trabalham nas áreas administrativas e áreas de apoio, não são assistenciais, demonstrando que o negócio hospital, que participar de uma entidade complexa como é o hospital, pode ser uma oportunidade de trabalho e de desenvolvimento, não apenas para aqueles que trabalham na assistência, mas também para aqueles que querem entender um pouco mais o que é trabalhar em uma rede hospitalar que tem, na verdade, muitos negócios dentro de um só. Nós temos aqui iniciativas pioneiras, como, por exemplo, o Centro de Formação Institucional voltado para técnicos de enfermagem, que tem sido um sucesso. Nós formamos inúmeros técnicos por ano, né? São projetos que se desenvolvem desde a época que o estagiário se transforma depois em bolsista e depois faz a sua formação também. Temos estagiários, né, na área de medicina, estagiários na área da economia, da administração, da nutrição e uma série de outras áreas também, o que mostra claramente a oportunidade de campo de trabalho que existe hoje na Rede Mater Dei. 2020 tem sido um ano muito difícil para todos nós, para o mundo, para o Brasil, para Minas Gerais, para Belo Horizonte e também para a Rede Mater Dei. Estamos vivendo uma pandemia que teve um impacto muito grande na economia, nas relações sociais, mas que entrou pela porta da saúde. Essa pandemia transformou algumas relações. As pessoas passaram a ficar apavoradas, preocupadas,
fosse em casa, fosse no ambiente de trabalho. O conteúdo programático desse encontro de estagiários, vocês vão perceber, aborda muito essa questão. Quais os cuidados que nós temos que ter no âmbito dessa pandemia para cuidar da nossa saúde emocional, para que nós possamos estar mais aptos para atender melhor as pessoas que nos procuram. Invistam na Rede Mater Dei. Acreditem na Rede Mater Dei. Para aqueles que querem se desenvolver, para aqueles que querem realmente priorizar a sua atividade profissional, para aqueles que buscam um propósito na vida, nada melhor do que associar o seu propósito de vida, o seu trabalho, ao servir, a atender ao próximo, a cuidar das pessoas no momento de maior fragilidade de suas vidas. Desenvolvam-se. Cada vez mais aqui vai ser a oportunidade para que as pessoas talentosas possam contribuir para um crescimento no curto, médio e longo prazo da Rede Mater Dei de Saúde. Eu estou sempre à disposição de vocês, a diretoria da rede está sempre à disposição de vocês. Venham e participem. A Rede Mater Dei nada mais é do que um número grande de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que amam o seu trabalho e que acreditam que realmente vale a pena cuidar das pessoas ao longo da sua vida profissional. Aproveitem muito esse encontro estagiário destaque, né, e que após ele vocês possam sair conhecendo um pouco mais do que é a Rede Mater Dei, né, também entrosando mais com os valores da rede e que possam também ter um conteúdo programático que contribua para a vida profissional e pessoal de vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Juliana e faço parte da Rede Mater Dei há 7 anos. Hoje eu atuo como analista no setor de gerência de projetos e vim contar um pouquinho da minha trajetória na rede para vocês. Eu iniciei minha trajetória na rede em novembro de 2013 como estagiária na área de engenharia clínica, estudante do 4º período de engenharia biomédica. Em 2014, eu fui convidada a fazer parte da rede como auxiliar administrativo no setor de manutenção. Com o passar do tempo, fui promovida a assistente administrativo no setor de automação e expensão. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar de 2 processos internos do hospital, onde eu vim me tornar colaboradora do setor de gerência de projeto, que é o setor que hoje eu atuo, no presente momento. E eu aproveito esse vídeo para trazer 3 dicas para vocês. Encontre sua paixão no seu trabalho, busque sempre conhecimento e as oportunidades existem. Basta saber aproveitar. E finalizo esse vídeo com vocês, compartilhando o meu maior desafio, que é a Unidade Salvador, aquela estrutura maravilhosa que nos espera em 2022. Coloquem na agenda de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou psicólogo de formação, trabalho especializado com comportamento humano e hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência emocional, os caminhos das emoções e as estruturas dos nossos comportamentos. Esse nosso bate-papo vai ser para a gente entender o impacto da inteligência emocional no nosso dia a dia e como que a gente usa essa inteligência ao nosso favor. Mas primeiro, a gente precisa desconstruir esse termo de inteligência emocional e essa desconstrução vem para a gente entender efetivamente o que é e tirar esse estigma de que inteligência emocional tem a ver com aquele livrinho que fica guardado na biblioteca ou na livraria, na seção de autoajuda. E a gente vê que inteligência emocional tem muito mais a ver com várias coisas que impactam realmente e efetivamente no nosso dia a dia e impactam nas nossas tomadas de decisão. Então eu quero trazer aqui alguns conceitos, dentre várias definições possíveis, eu quero trazer algumas definições que dizem respeito à ciência, à neurociência, à psicologia, sobre o que é inteligência emocional e qual que é o impacto dela no nosso dia a dia. Olha só, primeiro ponto é que a inteligência emocional é a percepção racional e consciente do impacto das nossas emoções nos nossos comportamentos, nos nossos resultados e nas nossas relações. Ou seja, tudo que impacta no seu comportamento, tudo que você faz é gerido ou passa pelos seus princípios emocionais, passa por aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Outro ponto é que a inteligência emocional é o agente orientador das nossas tomadas de decisão. Ou seja, se você ler o livro, se interessar por ler o livro O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, você vai entender o impacto efetivo e grandioso que essas emoções e que as emoções têm no nosso dia a dia. Outra definição interessante é que a inteligência emocional é o que baliza os nossos relacionamentos
relacionamentos, tanto os interpessoais, que sou eu com outras pessoas, quanto os intrapessoais, eu comigo mesmo. Além de ser as emoções, os agentes que vão regular a nossa homeostase interna, vai regular o nosso estado de congruência ou de incongruência interna. Para a gente entender como que a inteligência emocional impacta também no nosso dia a dia, eu queria mostrar aqui de forma bem simplificada e simplista, porém didática, como que é o impacto dessas emoções no nosso dia a dia. Preste bem atenção. O que a gente vê das pessoas ou de nós mesmos, se a gente não fizer uma autoanálise, é o resultado das pessoas, é aquilo que as pessoas conseguem apresentar para a gente. Porém, a gente tem que perceber que, além dos resultados, cada um de nós teve um repertório, uma história. E tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo de toda a nossa vida geraram marcas neurais, redes neurais, que criaram bases de comportamento, criaram padrões de comportamento. Ou seja, do 0 aos 8 anos, até os 12, basicamente, a gente criou aquilo que a gente chama de caráter, aquilo que a gente chama de personalidade. É lógico que ao longo de toda a nossa vida a gente vai mudando, modelando, reforçando ou ressignificando esses padrões, esses comportamentos. Porém, tudo que a gente viveu ao longo dessa primeira fase geraram essas marcas, e essas marcas vão gerar o que a gente chama de crença. E crença não é aquela coisinha só do coach, não. Crença é todo aquele comportamento que você repete, aquilo que você acredita é uma verdade parcial ou uma mentira que você acredita, repete e que gere os seus comportamentos e que gere a sua vida, que vai induzindo os seus padrões emocionais. Esses comportamentos vão direcionar suas atitudes, que vão que vão gerar os seus resultados, que vão alimentar novamente seu repertório e que vão alimentar suas crenças. Esse ciclo de representação é um ciclo que diz muito como que a nossa vida é gerida e como que os nossos comportamentos e os padrões emocionais de comportamento que a gente tem sempre vão modelar as nossas atitudes. Sejam as atitudes de tomada de decisão, sejam as atitudes de comportamentos, sejam as atitudes nas relações. Você conhece aquele amigo ou aquela amiga que namora a mesma pessoa em pessoas diferentes? Ou seja, que namora os mesmos padrões de pessoa, brigam pelos mesmos motivos, agem das mesmas formas, e a pessoa ainda fala assim que tem dedo podre. E, na verdade, não tem a ver com dedo podre, tem a ver com o seu padrão emocional, ou seja, aquilo que você busca no outro, que falta em você, que você sempre vai querer buscar para tamponar esse vazio que você ainda não conseguiu perceber na sua percepção, na sua autopercepção. E é isso que a gente vai perceber agora, falando de inteligência emocional. A grande questão é que o seu mundo ele é criado a partir da sua percepção da realidade. Não existe ninguém que consegue compreender a realidade assim como você a enxerga, porque ninguém viu as suas experiências, viveu o que você viveu e deu significado às experiências do jeito que você deu. O seu mundo é sempre uma interpretação da realidade que é seletiva, que é parcial e que é tendenciosa. Todos nós temos uma tendenciosidade a partir das experiências que a gente vive de ter mais emoções de um jeito ou menos emoções de outro jeito. Cada um de nós carregamos uma identidade emocional que vai dizer como que o mundo se apresenta para a gente e como que a gente se apresenta para o mundo. Por isso que a gente fala, e a gente vai falar num próximo vídeo, que ter empatia é complexo, porque a gente jamais tem a capacidade cognitiva de compreender efetivamente o mundo do outro, porque a gente não está no mundo do outro, a gente não viveu as experiências que esse outro viveu. E esse processo de empatia é um processo de investigação e de interesse genuíno e real. Então, como você vê o mundo é diretamente proporcional ao como o mundo se apresenta para você. Então, tudo aquilo que você vê de bom no mundo, tudo aquilo que você tem dificuldade de ver no mundo, diz respeito a como que você padronizou as suas emoções. Já tiveram interesse de comprar um carro? Já compraram um carro alguma vez na sua vida? Sabe quando você decidiu comprar esse carro e aí você saiu na rua e você viu mais desse carro? Já aconteceu isso com vocês? Aí a gente pensa assim, nossa, é o universo que está mandando uma mensagem para a gente. Não necessariamente. Isso tem a ver com um negócio chamado sistema de ativação reticular. Tudo aquilo que você põe em foco, como mesmo que de forma inconsciente, é aquilo que o seu cérebro vai perceber de forma consciente e aquilo que vai direcionar os seus padrões de comportamento e as suas ações. Por isso que a inteligência emocional não é só um desejo, tem que ser uma necessidade para nos tornarmos pessoas virtuosas e a gente nos desenvolver como pessoas, como indivíduos, profissionais, marido, esposa e o que quer que seja, qualquer papel que a gente represente no mundo. Mas a pergunta de $1 milhão que eu quero fazer para vocês é possível a gente controlar as nossas emoções? E eu quero que você para 2 segundos e responda mentalmente para você se é possível a gente controlar essas emoções que a gente tem.
E eu já vou responder para você que não é possível a gente controlar a emoção. Emoção é um processo físico-químico que acontece no nosso corpo e a gente não consegue contê-lo. Não tem como você deixar de ficar nervoso depois que você já está nervoso. Não tem como você deixar de ficar com raiva depois que a raiva já tomou conta de você. A gente não controla a emoção. E se a gente não controla a emoção, o que a gente controla? E aí que está o nosso poder de ação. A gente controla, então, as nossas respostas. A gente controla o que a gente faz depois que a emoção já tomou conta da gente. O processo emocional, ele toma conta da gente. Sempre que acontece alguma coisa com a gente, sempre a emoção vai falar primeiro. É o que o Daniel Kahneman chama de sistema 1, que é o sistema mais rápido que recebe o estímulo e responde a esse estímulo de forma automática. Sabe aquela vez que você falou aquele tanto de baboseira para alguém e depois se arrependeu de ter falado? Aquela vez que você comprou por impulso? Aquela vez que você comeu e comeu loucamente e depois se arrependeu? É o seu sistema 1, é a sua emoção tomando conta de você. A gente chama isso de sequestro emocional. É quando a gente não dá tempo daquilo que tomou conta da gente raciocinar e tomar uma decisão efetivamente, uma decisão racional ou uma decisão que faz sentido com as escolhas que a gente quer. Então, já que a gente não controla a emoção, a gente tem que ter a capacidade de responder com responsabilidade. Só que para a gente responder, a gente controlar alguma coisa ou controlar as nossas respostas, a gente precisa de conhecer que respostas são essas, que emoções são essas e como elas fazem parte da gente. E aí eu quero mostrar para vocês um esquema aqui, que é um esquema de alguns passos. É lógico que não existe passo a passo para dominar a emoção, mas existe alguns passos para a gente ter consciência delas e fazer com que essa emoção haja mais de acordo com aquilo que a gente deseja do que com aquilo que a gente não quer mais para a nossa vida. E o primeiro ponto é reconhecer as emoções que estão dentro da gente. Nós não fomos treinados, ensinados na escola a lidar com as nossas próprias emoções. A gente sempre foi treinado a engolir o nosso choro, a não expressar, a se calar, e isso fez com que a gente não se tornasse inteligente emocionalmente. Então, o primeiro ponto que você tem que responder é: quanto tempo a emoção demora para te consumir? Quando alguma coisa acontece, responda para você mesmo quanto tempo essa emoção demora para te consumir, para te tomar, para te tirar do seu centro. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo e que você tem que responder. E reconhecer que emoção é essa. O que essa emoção está querendo te dizer? O que ela está buscando por trás daquilo que você está expressando através da emoção, ou seja, de uma raiva, ou seja, gritando, ou seja, se calando, porque a emoção não é só a expressão, ela é também a não expressão, é a luta ou a fuga, né? E você precisa de entender o que essa emoção está querendo dizer e quanto tempo ela demora para te tomar, para te consumir. Segundo é compreender quanto tempo ela fica reverberando dentro de você. Depois que a emoção aconteceu, quanto tempo você fica remoendo esse negócio dentro de você? Depois que algo acontece, durante o dia todo, quanto tempo isso ainda fica dentro de você te reverberando rancorosamente, ou quanto tempo você fica alimentando essa emoção dentro de você? E toda vez que você pensa, você lembra sobre essa emoção, toda aquela carga de neurotransmissores, de hormônio vai te consumir de novo e você vai ser tomado novamente por aquilo e você reinicia o ciclo emocional, seja um bom, um positivo, ou um ciclo emocional, aquele que você não quer. E o terceiro ponto, depois de compreender efetivamente quanto tempo você fica reverberando nessa emoção, é modificar. Ou seja, quanto tempo você demora para se recuperar dessa emoção. Depois que ela acontece, depois que você retroalimenta ou deixa ela passar, quanto tempo você se torna uma pessoa resiliente ou antifrágil ao ponto de deixar essa emoção tomar o seu próprio curso e você retomar o seu centro emocional. E para a gente modificar, a gente não basta querer, a gente precisa de ter uma flexibilidade afetiva para a gente ajustar o nosso comportamento de acordo com as emoções e com as circunstâncias. Cada um de nós precisa compreender, reconhecer as emoções, entender o que essa emoção busca, entender o que ela quer, para a gente conseguir modificá-las. Quando eu entendo o que ela quer, quando eu compreendo efetivamente o que essa emoção, quanto tempo ela me domina, quanto tempo eu reverbero e quanto tempo essa emoção eu demoro para me recuperar, eu consigo ter a flexibilidade cognitiva para a gente compreender o que eu faço com essa emoção e o que ela quis me dizer e eu lidar com essa intenção. Toda emoção tem uma intenção.
toda emoção busca uma necessidade. A grande questão é que, como nós não somos inteligentes emocionalmente, eu digo, a grande maioria das pessoas, a gente não tem repertório para lidar com isso. E é isso que eu quero que vocês tenham a partir de agora, e é um convite para vocês. Além disso, saber usar essa formação para a gente tomar uma decisão efetivamente. Então, para o resumo desse nosso primeiro bate-papo, para a gente saber lidar com a emoção, para a gente compreender reconheça o impacto da emoção em você. Depois que você reconheceu qual que é o tamanho do seu estupim e quanto que ela demora para te consumir, compreenda o que ela busca, qual que é a necessidade da emoção. Se você está com raiva de alguém, será que a sua necessidade não é ter razão? Se você está ansioso, será que a sua necessidade não é ter controle, na previsibilidade? Perceba qual que é a necessidade, o que essa emoção está querendo te dizer. E o terceiro ponto, e não menos importante, identifique os seus padrões. E isso, eu quero passar uma dica. Faça um diário de autopercepção. Todo dia, no final do dia, faça uma anotação. O que te deixou triste? O que te deixou nervoso? O que te deixou feliz? O que te deixou realizado, satisfeito, satisfeita? E ao longo de 30 dias, ou quantos dias você acharem necessário, faça esse diário de autopercepção todo dia, no final do dia. Depois desse um mês, você pega esse diário e começa a ver os padrões. Você vai ver que a maioria das coisas que te deixa triste são coisas que têm a ver, são padrões, são as mesmas coisas ou circunstâncias muito parecidas para você evitar, para você lidar ou para você não ter mais proximidade desse tipo de situação. Isso vale também para as emoções positivas. Você vai perceber aquilo que te deixa mais feliz, mais satisfeito, padrões para você repetir, trazer isso mais para a sua vida e cada vez mais se tornar inteligente, emocional. E no final das contas, a gente precisa de modificar. Só que a gente não modifica querendo, a gente modifica com flexibilidade cognitiva, ou seja, com vontade, com a capacidade que eu tenho de me adequar à situação e com decisão. E a decisão é a decisão de fazer ou de não fazer. Não espera estar motivado para fazer, que vai chegar um dia que a motivação não vem. Então você simplesmente vai lá e faz. Faz sem vontade mesmo. Ok? Espero que essa ferramenta ajude vocês. Eu tenho certeza que quem pratica um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter resultados extraordinários com a inteligência emocional de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo e a gente se encontra daqui a pouco. Olá, meu nome é Rafael. Eu entrei aqui no Mater Dei em 2018 como estagiário de engenharia clínica e a partir do momento que eu entrei aqui, eu entrei com um propósito de tentar melhorar, fazer a diferença e sempre seguindo os meus líderes que sempre me apoiaram muito durante o meu caminho aqui dentro. Eu cursava na época Engenharia de Sistemas na UFMG e a partir desse momento eu comecei a ver grandes oportunidades para aplicar esse conhecimento internamente na rede. E junto com o apoio do meu gestor na época, Eli, ele sempre me dando desafios, sempre tentando deslumbrar algo a mais, algo à frente que eu poderia me interagir ou apoiar aqui dentro. Sempre tive esse apoio da minha gestão. Eu também tive possibilidade de atuar em diversas áreas dentro do Mater Dei, sempre ajudando diversos processos, apoiando pessoas, apoiando diversas frentes mesmo de batalha, de oportunidades que vieram na minha frente, eu sempre agarrando todas as oportunidades. Eu consegui apoiar diversas áreas e eles perceberam a minha facilidade com a parte da inovação. Então, foi aí que eles me convidaram para fazer parte do time de inovação que estava surgindo na rede de inovação de processos. E eu fui convidado e contratado, enfim, e é a área que eu estou até hoje. E os desafios dessa área que eu enfrento no momento, que estamos passando por fases de reestruturação, por uma fase de grandes mudanças na inovação, com o objetivo de realmente inovar e acreditar na mudança da rede como um todo, eu fui convidado também para participar de uma área da inteligência competitiva, de estratégica, para apoiar em dados, para apoiar em previsões e diversas análises dentro do Mater Dei. E vocês, estagiários, acreditem muito, tente agarrar todas as oportunidades que você tiver, faça da melhor forma que você conseguir, tente mostrar o que você é capaz para em todas as situações, todos os desafios que forem postos para você. Não desista, pode ser que em momentos você perceba que pode estar muito difícil para você,
mas vai valer a pena, não fique atrás, corra atrás dos seus objetivos, que você vai conseguir crescer. Basta você querer e seguir em frente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes e agora estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a inteligência emocional ainda, porém eu, você e nossas emoções. Como que a gente sociabiliza, como ter mais empatia e como que as nossas emoções precisam de acontecer e lidar com as emoções dos outros. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quanto tempo, você sabe na verdade quanto tempo demora para a gente construir uma impressão sobre alguém? Uma impressão sobre alguma pessoa? Pare e pensa quanto tempo, na hora que você observou alguém pelo primeiro momento, quanto tempo você julgou essa pessoa. E aí, a resposta que eu quero dar para vocês, que é uma resposta surpreendente, é menos de 1 minuto. Leva menos de 1 minuto para a gente julgar alguém, para a gente montar um padrão de que essa pessoa é e como que ela diz respeito e faz parte dos nossos padrões emocionais ou não. E o que avacalha, o que atrapalha efetivamente todo o relacionamento, um dos primeiros pontos é o julgamento. O julgamento, aquilo que é a minha expressão da minha falta, da minha sombra, do meu defeito no outro. Ou seja, aquilo que eu não tenho como lidar em mim mesmo, eu acabo projetando no outro, na diferença que nós temos um do outro. A gente acaba se aglomerando com pessoas que a gente tem mais semelhança e a gente acaba se afastando das pessoas que a gente tem diferença. Isso dentro da neurociência a gente chama de vieses cognitivos. Ou seja, a gente tem um viés, por exemplo, que é o viés da confirmação da hipótese, que é quando a gente tem uma hipótese e tudo que a gente faz, a gente tem um modo de pensar e tudo que a gente faz é para confirmar essa hipótese. Ou seja, e outro viés interessante, que é o viés da representatividade. A gente acaba se juntando com pessoas que parecem com a gente para confirmar aquilo que a gente pensa e nos fazer ficar dentro de uma bolha. E essa bolha acaba fazendo com que a gente exclua pessoas diferentes, pensamentos diferentes, o que atrapalha efetivamente toda a nossa relação e o jeito que a gente lida com os outros. Ou seja, isso tem a ver com os nossos padrões emocionais. A gente toma decisões sempre baseados, de alguma forma, nos nossos padrões de comportamento emocionais, como eu falei no primeiro vídeo. E vale a pena a gente entender que esses padrões geram julgamentos nas outras pessoas que vão aproximar essas pessoas da gente ou que vão afastar essas pessoas da gente. Mas a gente tem que compreender que, como cada um de nós é um mundo, cada um de nós tem uma percepção da realidade individual. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E quando eu falo que todo ponto de vista é a vista de um ponto, jamais duas pessoas vendo a mesma coisa vão ter a mesma ideia. A gente pode compartilhar ideias parecidas, mas efetivamente mesmas ideias não. E a gente acaba se juntando, né, com as pessoas que pensam igual a gente. E a gente acaba fazendo com que isso seja um padrão de comportamento, nos fechando na nossa bolha, no nosso mundo, e não deixando a gente se abrir para novas possibilidades, para novos comportamentos. E a gente faz muito isso, porque a gente quer ter uma coisa que a gente precisa desapegar. A gente precisa efetivamente desapegar do controle das outras pessoas. O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de controlar as coisas, as pessoas e as situações. E quando eu julgo as pessoas e eu busco controlar o pensamento, as ideias, os comportamentos das pessoas, eu tiro dessas pessoas a autenticidade que cada uma tem e eu trago para elas a necessidade de se parecer comigo. Então a inteligência emocional nos relacionamentos é conseguir perceber que o outro é um outro, com outro pensamento, com outro modelo de mundo, e que para eu desapegar da tentativa de controlar essa pessoa, eu preciso de entregar para essa pessoa o princípio mais básico de um relacionamento, que é confiança. E para a gente entregar confiança para as pessoas, a gente precisa de ter uma escala de comportamentos, de situações, mas eu queria trazer 3 condições para a gente gerar confiança junto às pessoas à nossa volta. E eu não preciso de gostar de alguém para ter confiança, para ter respeito com ela, porque eu posso ter intenção muito clara com ela do que eu preciso dessa pessoa e eu vou mostrar isso dentro da nossa ferramenta. Primeira coisa é respeito. Respeito é condição sine qua non para qualquer tipo de relação. É entender que o outro é o outro e respeitar. Não preciso de concordar, mas respeitá-lo. O segundo é imparcialidade. Ao passo que eu julgo alguém, a gente não tem como não julgar. O ser humano é julgador, mas eu posso reconstruir, desconstruir, ressignificar esse julgamento e ser o máximo possível imparcial com essa pessoa. E o terceiro, e não menos importante, é a transparência. Porque eu, quando sou transparente com outra pessoa, eu dou condições para ela tomar a decisão se ela quer seguir junto a mim, dentro do mesmo ritmo, dentro do mesmo barco, dentro do
do mesmo propósito. E para isso, eu quero trazer essa base para as relações que eu chamo de triângulo das relações. Primeiro ponto para a gente compreender o triângulo das relações é a empatia. E a empatia, existe a empatia afetiva e a empatia cognitiva. A empatia afetiva é aquela que a gente simplesmente tem, sabe? Aquela quando a gente fala assim, o santo bateu. É aquela quando eu olho para a pessoa e eu vejo que ela tem algo de mim e algo que eu gosto, algo que eu gostaria de ter, e nela eu espelho a minha expectativa, o meu desejo, a minha vontade, e o meu santo bate com ela. A culpa não é do santo, tá, gente? Mas a gente bota a culpa no santo. Ou a empatia cognitiva, é quando eu não gosto de alguém, eu não preciso de me interessar, é quando o santo não bate, mas eu me interesso em relacionar com essa pessoa. Só que quando a empatia acontece uma empatia afetiva, aquela que a gente simplesmente tem, é fácil de se relacionar, é muito mais fácil da gente ter contato com as pessoas. Mas e quando é a empatia cognitiva, aquela que o santo não bate, mas a gente precisa se relacionar? Aquela quando o cliente é difícil, o paciente é difícil, o colega é difícil, ou eu sou difícil. Porque a gente acaba colocando a importância da dificuldade no outro e não reconhece a dificuldade na gente mesmo. Para a gente fazer isso, a gente precisa de ressignificar o julgamento. Ok, julgamos, abrimos a condição, a abertura cognitiva para a gente ressignificar o que eu penso dessa pessoa, ou para eu me ressignificar aquilo que eu espero do relacionamento com ela. Depois que eu abro a cabeça para esse não julgamento, ou para a abertura de se abster um pouco desse julgamento que eu tive sobre essa pessoa, eu preciso de entender o objetivo claro da nossa relação. Ou seja, se é um paciente, se é um colega de trabalho, o que eu preciso de entregar para esse colega e o que esse colega precisa de entregar para mim? Qual que é a relação de equilíbrio que nós dois precisamos de ter para que eu atenda às expectativas dele e para que ele atenda às minhas expectativas. E o terceiro ponto é a gente fazer o alinhamento de expectativas, é deixar claro para o outro aquilo que eu espero dele. E não entenda que o outro saiba o que você quer, porque o óbvio precisa ser dito sempre, que o óbvio é óbvio para você. Aquilo que você sabe, aquilo que você acredita está na sua cabeça. Não espere que o outro entenda isso, compreenda isso, porque jamais ele vai compreender. Se você quer flores, peça flores. Se você quer sair, fala que você quer sair. Se você tem alguma coisa como desejo, como expectativa, fala para outra pessoa, porque a pessoa não é obrigada a adivinhar. Ah, mas a pessoa tem que perceber. Não, ninguém tem que perceber. Ninguém nasceu conectado à sua cabeça para saber o que você deseja. Para isso, a gente precisa de entender que todo comportamento e emoção, como eu falei no primeiro vídeo, tem uma necessidade. Toda necessidade gera uma expectativa. Se a expectativa é atendida, a gente se sente bem. Se a expectativa não é atendida, a gente se sente mal, a gente julga, a gente culpa, a gente acusa. Então, antes de qualquer coisa, para a gente ter inteligência emocional dos nossos relacionamentos, a gente precisa alinhar as expectativas e entender que também o outro tem as necessidades emocionais e a gente precisa de entender se nós somos capazes de atender essas necessidades emocionais. Tem uma frase do Marco Aurélio, imperador e filósofo, que eu acho super interessante, que vale a pena a gente pensar, que é o seguinte: se você está perturbado por algo fora de você, por algo fora de si, não é a coisa em si que te aborrece, mas é a sua opinião sobre ela. E o que faz a gente, isso aqui, ó, todas as emoções fora de controle fazem das pessoas espertas pessoas estúpidas. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que é super inteligente, mas que é uma porteira. Não conhece? É porque não adianta ser inteligente só cognitivamente. Você precisa de saber o que você faz com isso e como você se relaciona com você mesmo e com as pessoas. Espero que essa ferramenta também tenha te ajudado. Pratique essa ferramenta do triângulo das relações, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar a relação de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Adélia, eu faço parte da Rede Mater Dei de Saúde há 2 anos e 8 meses. E hoje eu atuo no setor de comunicação e marketing como analista. A Rede Mater Dei, ela foi a responsável por abrir as portas para mim no mercado de trabalho, porque foi a primeira empresa em que eu tive a oportunidade de estagiar. Fui estagiária na Rede Mater Dei por 1 ano e meio, e nessa oportunidade eu pude desenvolver todos os conhecimentos que eu tinha e que eu adquiria na universidade, e eu podia aplicar isso na prática. Com certeza eu devo isso à minha gestora, ao meu time, que sempre foi muito aberto para me ensinar e para compartilhar o conhecimento que eles já tinham de mercado. Após esse período de estágio aqui na rede, eu tive a oportunidade de sair da rede e ir para o mercado de trabalho, onde eu passei pela indústria de construção civil e também da mineração, e felizmente tive a oportunidade de voltar para cá como analista.
e ser responsável pela área de comunicação interna e eventos aqui do hospital. É uma experiência muito boa trabalhar na rede, é uma instituição muito reconhecida no mercado de trabalho e também no setor de saúde. Como vocês já sabem, a gente tem a JCI agora, que é uma certificação com a reputação internacional muito positiva, que é algo muito positivo para a rede e também para a gente que trabalha aqui, que de certo modo é um reconhecimento do nosso trabalho. Então é muito gratificante mesmo trabalhar aqui. E sobre os desafios, voltar como analista para a rede foi uma grande conquista, porque aqui na rede a gente sempre está crescendo, a rede sempre está em busca de inovação, de novos negócios, e agora a gente tem esse desafio grande que é para todo mundo também, que é o Hospital de Mater Dei Salvador, e é isso, a gente conta com vocês também nesse crescimento e eu espero que assim como eu, que pude aprender muito aqui, que vocês também possam aproveitar essa oportunidade e também adquirir o máximo de conhecimento que vocês puderem. Fala pessoal, tudo bem? De volta no nosso terceiro vídeo e agora ainda dentro de inteligência emocional. A gente vai falar de gestão das emoções e adaptabilidade cognitiva. Ou seja, como que nossas emoções e nosso eu, nosso centro de comportamento lida com esse mundo louco que a gente está vivendo, com todas as circunstâncias que a gente está sendo incutido na nossa vida. E o primeiro ponto é a gente compreender que a grande maioria de nós vivemos e aprendemos a viver no mundo e a gente foi moldado nas velhas regras, né? A gente foi moldado nas escolas a terem respostas certas para tudo, as respostas serem binárias, e a gente aprendeu que viver no mundo linear, repetitivo, segmentado e previsível. Porém, o mundo foi evoluindo, as coisas foram mudando e a gente percebeu que o mundo que se apresenta hoje é um mundo que exige muito mais da gente, não uma linearidade de pensamento. A gente aprendeu a vida toda e foi educado a viver dentro de uma caixa, a pensar dentro da caixa. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai para o mercado de trabalho, que a gente vai adaptar na nossa profissão, as pessoas pedem para quê? Para pensar fora da caixa. Só que você nasceu dentro da caixa, foi ensinado a viver só dentro da caixa, mas é pedido para sair fora dela, no mundo que hoje não é linear mais, no mundo completamente multidisciplinar, ou seja, só aquilo que você estudou na sua faculdade, no seu curso técnico, na escola, onde quer que seja, te dá ferramentas suficientes para você viver e fazer aquilo que você precisa de fazer. É um mundo completamente multidisciplinar, a gente precisa sempre buscar novos conhecimentos, se atualizar. Um mundo completamente conectado, a gente trabalha com o celular, a gente trabalha conectado. Quando cai a internet, parece que acabou a luz, né? Parece que a gente tem que ir embora, né? Parece que a gente foi para Nárnia, parece que a gente não conecta mais com ninguém. Exponencialmente imprevisível, cada vez mais o mundo se torna imprevisível e a gente tem menos controle das situações. Na verdade, a gente nunca teve controle, mas a nossa falsa percepção de controle está cada vez mais consciente para cada um de nós. Só que tiveram grandes mudanças no mundo, onde na era agrícola ali, eu não quero dar uma aula de história, não é essa a intenção, mas antes a gente tinha mudanças e previsibilidades. As mudanças aconteciam, mas a gente conseguia prever as próximas mudanças ou ela acontecia numa velocidade muito pequena que a gente conseguia acompanhar. Na era industrial, as mudanças aconteciam, mas a gente tinha um platô de estabilidade, de compreensão, de conhecimento daquilo que estava acontecendo. Porém, a gente entra na era digital, a gente vem na era digital, as mudanças acontecem, a velocidade é muito grande, vem uma próxima mudança. E aí a gente começou a não conseguir lidar cognitivamente com tudo que estava acontecendo. E hoje, que é o agora, não são as competências do futuro, que nem a gente sempre falou, a gente tem uma projeção de como vai ser o futuro, a gente tem a incerteza que esse futuro não necessariamente vai ser como a gente projetou, e a gente tem que lidar com a imprevisibilidade. O ex-CEO da Google falou, na verdade, e trouxe esse dado que para mim foi super revelador e me deu uma grande preocupação, que a cada 2 dias a gente criou uma quantidade de dados do início da civilização até 2003. E hoje a gente cria esse mesmo volume a cada 2 dias. É cognitivamente impossível a gente acompanhar a velocidade e a intensidade das mudanças do jeito que estão acontecendo. O nosso cérebro não tem capacidade, a gente não tem hardware nem software para lidar com todas essas mudanças na velocidade que elas estão acontecendo. A gente vai precisar de um novo fluxo, a gente vai precisar ressignificar e recontextualizar os papéis que a gente representa na sociedade e como que o nosso cérebro acompanha tudo isso para a gente deixar ou para a gente reduzir o tônus da nossa ansiedade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil
Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E se a gente é o país mais ansioso do mundo, a gente precisa de lidar com isso de alguma forma. E para isso, a gente vai precisar se adaptar rápido, reaprender o necessário e agir com eficácia. A gente não vai conseguir aprender tudo, então a gente precisa de compreender o que é necessário a gente aprender. A gente não vai conseguir, não adianta a gente ser eficiente naquilo que não precisa ser feito. A gente precisa ser eficaz naquilo que é necessário fazer. E para isso, a gente pode lidar com o mundo de várias formas diferentes. Primeiro, eu queria apresentar para vocês uma coisa que provavelmente vocês já conhecem. O que é uma coisa frágil? Fala para mim ou pensa o que é uma coisa frágil. Uma coisa frágil é quando vem um estressor, ela se quebra, ela se rompe, ela é impactada fortemente por esse estressor que abarcou essa coisa ou nós mesmos. O que é uma coisa resiliente ou alguém resiliente? É o princípio do bambu, né? Que enverga, mas não quebra, ele volta ao mesmo estado. É o princípio que a gente tirou da física, que um material, ao passar por um estresse, ele vai voltar ao seu estado anterior. E a gente sempre falou da resiliência como o ponto auge da inteligência emocional, de voltar e de se recuperar rapidamente. Só que o Nassim Nicolás Taleb, que é um professor da Universidade de Nova York, um libanês, ele trouxe um termo que chama antifragilidade. E o antifrágil é aquela pessoa, aquela coisa que ela se beneficia com caos, ela se beneficia com estresse. Como o músculo, que você vai para a academia, não sei se vocês são fitness, vão para a academia ou fazem algum exercício, mas quando você vai para a academia, você estressa a sua fibra muscular, você rompe e depois ela se reconstrói de uma forma mais consistente. Ou seja, toda vez que esse músculo passa por um estresse, ele se torna mais forte, ele se torna melhor. Nunca mais esse músculo vai passar pelo mesmo estresse da mesma forma. Ele já adquiriu o repertório, ele já adquiriu novas competências, novas bases para se tornar melhor. E no mundo de hoje, a gente precisa de se tornar antifrágil. Não adianta a gente voltar ao mesmo estado que era antes, porque não necessariamente quando a gente voltar ao mesmo estado, o mundo é o mesmo. A gente precisa cada vez mais adquirir repertório, cada vez mais adquirir competências, aumentar a nossa capacidade de lidar com as coisas para a gente se tornar cada vez mais adequado e representativo no mundo. O Alvin Toffler ele fala que a competência do século XXI, vocês vão ver várias em vários estudos, mas tem uma que eu acredito que é a maior competência, não é do século XXI, mas é de agora, que é a capacidade que a gente tem de aprender, desaprender e aprender de novo. É a flexibilidade cognitiva que a gente tem de abrir mão de alguns conceitos que não servem mais para a gente colocar conceitos novos que fazem a diferença na nossa vida. A grande questão é que o caos é a nova ordem para a gente evoluir e se tornar cada vez mais forte. É uma grande necessidade. E para a gente fazer isso, para facilitar a nossa vida, a gente precisa de focar naquilo que a gente pode controlar, identificar se são soluções restritas à nossa atuação ou se a gente pode pedir ajuda, porque a gente não é obrigado de dar conta de tudo sozinho. Mas a pergunta que vocês têm que fazer para vocês é: o que depende de mim fazer, o que está no meu poder de fazer que pode mudar a situação que eu estou vivendo agora? Então faz uma lista ou põe num post-it tudo que só depende de você mudar na sua vida quando você estiver em relação a algum problema. Percebeu? Fez essa lista? Agora você vai fazer uma segunda lista que é maior, que são aquelas coisas que não dependem de você, mas você pode influenciar. Você vai perceber que tem muito mais coisa que não depende de você, mas você pode influenciar. Então bota num post-it de outra cor aquilo que não depende de você, mas que você pode influenciar. E no terceiro e maior item está aquilo que não depende efetivamente da gente e a gente não pode influenciar. É aquela seita. Vocês conhecem aquela seita? A seita que dói menos? Exatamente. Toda vez que você tiver uma situação que você tem que lidar, lista tudo que depende de você, tudo que não depende de você, mas você pode influenciar, e tudo que é regra de jogo que não depende de você e que você não pode influenciar. Quando você compreende a regra do jogo, você tem uma decisão para tomar. Você aceita o jogo como ele é e para de reclamar, ou você sai fora do jogo porque você não quer jogar esse jogo mais. Então, fez todas as listas? Se seu problema está onde depende de você, você não tem mais um problema. Falta-lhe, então, a atitude para ir lá e fazer aquilo que está na sua mão. Fez, não adiantou? Vai lá influenciar. Aumenta o seu poder de persuasão, aumenta o seu poder de influência. Fez, não adiantou? Agora você compreende que tudo não está na sua mão. Você precisa de aceitar ou mudar a regra, ou mudar desse jogo, sair desse jogo. Isso é libertador, essa ferramenta é libertadora e vale para todos os âmbitos da vida. E o resumo dela é exatamente isso aqui, ó. Defina então o que está no seu controle, vai lá e faz. Defina então o que você pode influenciar, vai lá e faz. Defina então o que não está no seu controle. E se não está no seu controle agora, você tem uma decisão.
ou você aceita como regra de jogo, ou você muda com autonomia e lida com as consequências. Esse é o primeiro ponto. E a gente não precisa de esperar estar motivado para mudar as nossas vidas, para a gente se adaptar. Porque a ação precede a inspiração. Não é todo dia que você vai estar motivado. Outro dia que você vai acordar e não vai querer fazer. Então age para depois ter resultado, para depois estar motivado. Use essa ferramenta, faça essa lista, que eu tenho certeza que isso também vai mudar a sua vida mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado. Espero a gente se encontrar num próximo vídeo, num próximo momento. Grande abraço. Até mais. Oi, gente, meu nome é Flávia Nicásio, eu sou gerente de enfermagem do Mater da Contorno e hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória aqui na rede. Eu entrei no hospital em 2008 como acadêmica de enfermagem do 7º andar do Bloco 1, fiz 2 anos de estágio e ao final do meu estágio eu fui contratada para ser supervisora do 12º andar. Pouco tempo depois eu virei coordenadora de enfermagem do Bloco 1 e quando a unidade da Contorno abriu, eu tive a possibilidade de vir para Contorno como coordenadora das unidades de internação. Alguns anos depois, eu fui promovida para gerente de enfermagem, que é o cargo que eu atuo hoje. O estágio no Mater Dei foi muito bom para mim, foi onde eu aprendi não só a ser enfermeira, mas onde eu amadureci também como pessoa. Minha dica para vocês, então, é aproveitem a oportunidade de estar numa rede de referência em saúde em Minas e no Brasil. Chegamos ao final do nosso encontro. Eu sou Thelma, gerente de recursos humanos. Em seguida, vocês verão os estagiários de destaque, né? Os estagiários que se destacaram durante o ano de 2020. Como que foram eleitos esses estagiários de destaque? Aqueles que tiveram as maiores notas na nossa avaliação de desempenho. Então, a gente quer agradecer vocês. É muito bom, né, ter vocês conosco e a gente espera que mais e mais estagiários se destaquem na rede Mater Dei de saúde. Olá pessoal, meu nome é Renata Mello, eu sou consultora de desenvolvimento humano e organizacional, criadora do projeto Potência de Si e Potência do Corpo. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho de emoções e para dar umas dicas para vocês de como vocês podem relaxar, como vocês podem descobrir a inteligência do seu corpo para que vocês tenham hábitos que tragam mais clareza mental e foco. Primeira coisa que eu queria falar para vocês ouviram até agora, né, sobre emoções. As emoções, elas são como uma onda, elas vêm e nos capturam, qualquer emoção. E não tem emoção boa ou ruim. Então, às vezes, você sente uma alegria muito intensa
ou uma tristeza também muito intensa. É como se fosse essa onda que te captura. Nesse momento da captura, eu costumo dizer que a gente tem um segredo aí para fazer esse rastreamento no corpo. O que é? É o LAC. Então, a primeira coisa, você localiza, você acolhe o que você está sentindo, para você poder cuidar. Então, é como se você tivesse uma lupa que você fosse investigando o seu corpo. Então, se eu estou sentindo muita raiva, minhas mãos podem ficar quase com os pulsos assim fechados, cerrados. Se eu estou com muita tristeza, eu posso fechar os meus ombros, assim, ó, encolhendo um pouco. São emoções que nos contraem ou emoções que nos expandem. E aí a dica de hoje é vocês pararem, nesse momento que você conseguiu esse LAC, né, localizou, acolheu, para cuidar, se conectar com a sua respiração. A respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce. E é a última coisa que a gente faz antes de morrer. Então, ela é uma chave incrível para você se conectar com o que você sente antes de agir, antes de reagir a um desafio. Então, eu queria ensinar para vocês uma respiração que se chama respiração do minuto. Ela traz um relaxamento, ela traz clareza e ela traz foco. Vocês que estão aí no início da jornada, né, no início da carreira, começando aqui no Mater Dei como estagiários, né, é tão importante a gente ter foco, clareza do que a gente quer fazer. E, às vezes, a gente se perde. E, quando a gente se perde, é importante a gente se achar. E a respiração é uma excelente técnica, um excelente trabalho que vocês podem fazer. Então, respirar conscientemente, o que nos oferece? A primeira coisa, quando você inspira e expira completamente, você está fazendo uma limpeza do seu corpo. O que é isso, Renata? É quando as toxinas ficam guardadas lá nos alvéolos dos pulmões e ficam ali presas. E se a gente inspira, uma inspiração muito curta, sobretudo quando a gente está tenso, ansioso ou estressado, o que acontece? Você não expira. Então, esse expirar ele é fundamental para liberar essas toxinas que estão ali guardadas, tá? Então, a gente vai fazer agora uma respiração que ela tem 3 partes. Vocês vão inspirar e vão contar até 5 segundos. Vamos começar com 5. Se tiver muito fácil, vocês podem aumentar gradativamente. Mas começa com 5 inspirando, inspira profundo. Contém o ar dentro, podem fazer junto comigo. Contém o ar dentro por mais 5 segundos e expira. Em 5 segundos. Vamos repetir? Inspira. Contém. E expira. Sempre pelo nariz, se possível com a boca fechada, tá? Essa respiração, quando vocês podem fazer? Em qualquer lugar de olhos abertos, claro. Se vocês tiverem condições de fazer com os olhos fechados, melhor ainda. Se não, você está numa reunião, está se preparando para uma fala, que você ainda não ordenou muito seus pensamentos, anota, inspira, contém e expira. Isso vai te trazer uma resposta do seu sistema nervoso parasimpático, então você vai trazer relaxamento para o seu corpo físico, a sua mente vai ficar mais clara e você vai ter condições de entender um pouco melhor o que está acontecendo aí no contexto, no seu cenário, para dar uma resposta mais adequada à situação. Então, essa é uma respiração que, se você fizer continuamente, né, ela pode ser feita até 31 minutos, ela vai virar uma meditação. Então, se você fizer 1 minuto, Renata, eu não tenho tempo, não posso parar muito, faça 1 minuto. Pode fazer 2, 3, está tudo certo, o tempo que vocês conseguirem. É legal começar com 1, passar para 3, depois fazer 5. Conseguir chegar até 11 minutos está excelente. Quando fazer? Início do dia, perfeito. Se você está numa reunião e não sabe direito, né, o que está acontecendo, precisa ordenar os pensamentos, como eu já disse, está no trânsito, está estressado, respira. Respirar é a chave. É a chave que a gente tem dentro de nós. É muito importante vocês lembrarem de não buscar somente fora de vocês situações que possam trazer relaxamento. Então, normalmente, né, nessa faixa etária que vocês têm, é muito fácil, às vezes, se desconectar, querer buscar outras coisas, que a juventude, né, nos convida, está tudo certo, mas é importante vocês buscarem também dentro de vocês formas para ter mais clareza mental e, sobretudo, relaxamento. Não só buscar em outras coisas, tá? Então, tem uma chave interna, tem uma inteligência interna, está tudo dentro. É importante lembrar disso. E uma outra respiração que eu quero trazer para vocês agora é uma respiração que ela traz um relaxamento para o sistema nervoso parasimpático
incrível e que nos conduz para um relaxamento físico, como consequência, essa resposta ao nosso corpo físico. Como que é essa respiração? Vocês vão ficar sentados e tem uma chave aqui nessa respiração, uma dica super importante. Vocês não podem fazer por menos de 5 minutos. Então, eu ensinei uma que é mais curtinha, que vocês podem adaptar, e essa se vocês tiverem pelo menos 5 minutos. Então, coloca aí um alarme no celular para vocês conseguirem fazer, porque senão ela tem um efeito reverso, tá? Mas eu sugiro que vocês se organizem para conseguir fazer, porque ela realmente é incrível. É respiração pela narina esquerda. Então, vocês vão colocar o dedo polegar da mão direita na narina direita, inspirando, contando 3 segundos. Segura o ar dentro por 3 segundos, ainda segurando a narina, e expira completamente com a narina tampada. Então, fica assim, ó, inspira, contém, expira. Mais uma vez. Contém e expira. Se possível for num lugar confortável, né, coluna alinhada, sentado, pode ser na cadeira mesmo do escritório, onde for possível para vocês. Essa prática relaxa o sistema parasimpático, sistema nervoso parasimpático, então ela traz um relaxamento imediato fisiológico para vocês. É isso, espero que vocês tenham aí excelentes experiências com essa prática que possa realmente trazer esse relaxamento do corpo físico e da mente para vocês terem mais saúde e sucesso aí na vida. Obrigada. Olá, eu sou Marcelo Sonneborn, superintendente de gestão de pessoas da Rede Mater Dei de Saúde. Estamos chegando ao final da nossa programação do encontro de estagiários, que foi feito com muito carinho e dedicação pela equipe de recursos humanos para todos vocês. Fiquem atentos às oportunidades para que vocês possam seguir na carreira e se desenvolvendo na Rede Mater Dei de Saúde. Contamos com todos vocês e agradecemos a participação de todos. Obrigado.